Baixada Santista hoje Percebeu o acompanhar... bronzeado, não? Percebi, vem né? de alguns dias já o bronzeado. Não, mas o Soler tocou num ponto importante. Tá uma crise de virose na Baixada Santista, litoral. O próprio Caixinha paulista como falou um todo. disso, né? Muitos jogadores do Santos passaram por crise de virose. Foi um problema que ele apresentou nessa primeira semana. Mas enfim, o Santos apresentou o seu técnico, agora sim. Tem um treinador do Peixe, o Pedro Caixinha, tá no comando por lá e já tá trabalhando desde a semana passada, começou os treinamentos e apresentou, Paulo do Vale, o que na ideia do Santos é o plano ideal, que é um time ofensivo. Isso que ele promete, isso que ele quer oferecer, e eu achei muito legal que essa seja a ideia do Caixinha. É aquela coisa, eu acho que é muito mais fácil você implementar um sistema ofensivo num Bragantino do que vai ser no Santos, porque existe uma pressão, uma cobrança por resultados e tudo isso vai pesar em algum momento, mas de certa forma o torcedor tá animado porque volta a ter um técnico que promete jogar pra frente, algo que o Carille não fez no ano passado e foi muito criticado por isso. Enfim, o Santos vai ter motivos pra acreditar em dias melhores com o Pedro Caixinha, na minha opinião, e a resposta que talvez seja mais importante pra mim nesse retorno da chegada do Caixinha ao Santos, é sobre a base, porque ele promete utilizar a base de novo. A base não foi utilizada no ano passado, foi uma cobrança que não foi só da torcida, também interna, de pessoas dentro do Santos, de que o Carille utilizasse a base, acabou não optando por isso, e o Caixinha diz que competência não tem idade e promete a utilização dos jovens jogadores. O Rian é um que já foi integrado ao profissional, foi na copinha passada muito bem, então vejo com ótimos olhos a coletiva do Caixinha, foi muito boa, um cara muito esclarecido, explica as táticas dele ali, o pensamento de jogo, que é basicamente o seguinte: com a bola, atacar. Sem a bola, recuperar a bola o mais rápido possível para atacar de novo. Esse é o plano do Caixinha. E claro que no papel é muito lindo, é muito bonito de se ouvir. Vamos ver como é que vai ser na prática. O Santos que estreia na próxima quinta-feira já com uma pedreira contra o Mirassol na Vila Belmiro. Aliás, não que isso vá determinar o sucesso ou o fracasso, ou que determine o sucesso e o fracasso de qualquer treinador. Eu acompanhei a coletiva do Caixinha, até pra fazer uma retaguarda aqui pro Bruno que tava lá retornando. Também para ficar, né, por dentro do que ele pensa, tal. Acompanhei pouco que ele falava no Bragantino. 1 hora de coletiva, 1 hora completa. E aí eu fui ver o Carille no Vasco apresentado hoje, até para ver se ele dava uma cutucada no Santos e tal. Hein? 30 de coletiva, aquele estilo bem Carille de ser, reto e direto e reto, o que não quer dizer absolutamente nada. Dentro de campo, sim, fracasso e sucesso. E a gente pode dizer que no futebol brasileiro o Carille tem mais bagagem do que o Caixinha. Apesar de ser um cara que, passou por muitos países, passou pela Escócia com passagem vitoriosa, pelo futebol mexicano. É um cara que é muito provado internacionalmente, o Caixinha. Mas no Brasil, vamos combinar que o ano passado dele foi muito ruim. O Bragantino foi muito mal no comando do Caixinha. 2023 foi bom, o que gerou ainda alguma expectativa, algum mercado pra ele. Mas ainda assim a gente percebe que o cara estava mais preparado para dar coletiva. E é uma coletiva muito boa. A gente ouvindo o Caixinha, a gente consegue entender as ideias dele de forma muito clara. Ele é um cara que se comunica bem, né? O português ele é um pouquinho mais puxado. O português de Portugal, né? Um pouquinho mais difícil de ouvir, de entender. Mas eu entendi bem, viu? Também não senti tanta dificuldade, não. É um pouco mais puxado, por exemplo, do que o Abel, mais o sotaque, né? Ele tem um sotaque bem mais forte. Mas, de modo geral, acho que tá bem satisfeito o Santista. Ele acabou deixando escapar algumas informações na coletiva, não muitas, porque ele senta na cadeira já falando, olha, não me perguntem de jogador que eu não vou responder. Mas ele acaba entregando que falou do Tassiano. O Tassiano já tá certo, é um ponto que ele entregou. Também mencionou o Zé Ivaldo em algum momento na coletiva, outro jogador que a gente sabe que já tá confirmado no Santos. E um ponto importante foi a saída do Morelos, que a gente até teve uma confusão ontem aqui durante os donos, se ele tinha ou não treinado o Morelos. E ele treinou no Rangers da Escócia. E ele deu uma fala importante, falou: quando eu cheguei no Rangers, eu vi um atacante forte que fazia gols e tal. E quando eu vi ele no Brasil, eu vi que esse atacante já não existe mais. Basicamente o que ele falou pra confirmar que o Morelos não joga mais com a camisa do Santos. Por outro lado, o Soteldo e o Lucas Braga vêm sendo aproveitados. Inclusive o Soteldo vem treinando como titular. Naturalmente deve começar nessa partida de quinta-feira como um dos 11 nomes do novo Santos de Pedro Caixinha. Nos donos da bola a gente ouve um pouquinho do Caixinha. O Bruno, o Tiquinho vai ser, só pra antes de passar pra Gabi e pra Nina, pra elas comentarem justamente em cima disso. O Tiquinho vai ser jogador do Santos? Sim. Baita reforço. Cara, eu também acho. 33 anos. Ele, assim, a perda de espaço dele no Botafogo diz mais a respeito da boa fase do Igor Jesus do que uma má fase do Tiquinho Soares, que ainda fez, se eu não me engano, 9 gols na temporada, entrando no segundo tempo, sendo um cara que era uma segunda opção, muito clara, e que em alguns jogos acabou sendo titular. Eu acho uma baita contratação, ainda mais quando você consegue ainda fazer dinheiro, porque o Santos fez um bom dinheiro com
com o Jair, gente. São 14 milhões de euros, quase 90 milhões de reais por um zagueiro que é jovem, a gente sabe disso, mas uma boa venda para um time que tem dinheiro, quis pagar, que é o caso do Botafogo, e ainda leva um bom valor, que é um centroavante, que é melhor do que o William Bigode hoje, que é melhor do que o Júlio César Furque, e talvez seja melhor também que o Wendel Silva, que é o atacante que vinha jogando no ano passado. Eu acho que sim. Então, Chiquinho Soares vai jogar com tranquilidade no Santos. Boa contratação, é aquilo que a gente mencionou, né, PDV? A contratação que não vai constar também com outros jogadores do Botafogo, como chegou a ser mencionado, como o Danilo Barbosa, como o Lucas Halter, os dois não têm ainda essa contratação efetivada pelo Santos, mas o Tiquinho deve ser, nas minhas contas, o 6º reforço do Santos para a temporada. Bom, meninas, o Santos não tem outra saída, né, a não ser contratar. Exatamente. Eu gostei muito da entrevista coletiva do Pedro Caixinha, porque eu achei ela bem alinhada também com a entrevista coletiva do Pedro Martins, que é o CEO do Santos. Os dois acabam chegando bem tardiamente no clube, porque a gente sabe que o planejamento do Santos, ele não ocorreu da forma mais coerente, que é você fazer ele com antecedência, você contratar um treinador com antecedência. O Caixinha chega no final do ano passado, dá entrevista coletiva hoje, e semana que vem ele já tem Campeonato Paulista para disputar. Pelo lado bom é que ele já conhece o futebol paulista, ele já esteve no Bragantino por mais de uma temporada, então ele sabe como é que funciona, ele sabe como são os jogos do campeonato. Acredito que ele vai dar muito certo. E sobre o Tiquinho Soares, eu acho que é a melhor contratação assim que o Santos pode fazer para a posição dentre os nomes que a gente tem disponíveis no mercado, né? Não que fosse um jogador que seria ali descartado pelo Botafogo, mas como o Bruno bem citou, o Igor Jesus vive uma fase muito boa, então a probabilidade dele ser utilizado era muito pequena, mesmo nessa temporada de 2025. Por mais que o Botafogo vá disputar o Super Mundial de Clubes, tenha Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e o Carioca, a tendência é que o Botafogo vá de novo pro mercado, e muito mais naquele estilo que o John Textor vem fazendo, que é de contratar jogadores que atuam na Europa, mas já com aquela proposta de, olha, você vem, joga uma temporada, e temporada que vem você vai jogar no Lyon, você vai jogar em outra equipe que seja também do John Textor. Então eu acho que é uma boa contratação para um Santos que começa o seu planejamento tarde. Então faz uma contratação que é muito boa, que vai ajudar muito o time, e mais uma vez, como o Bruno citou, muito melhor do que os nomes que já tem, né? Como o William Bigode, que é um jogador que não vai conseguir entregar, e para um Santos que passou por uma Série B muito difícil, terminou campeão do Campeonato Brasileiro da Série B, só que passou por momentos complicados, deixou a chance de escapar várias vezes, alguns empates que a gente não conseguia entender, resultados ruins, e que esse ano tem um treinador que tem esse estilo mais ofensivo, que vai jogar pra frente, vai querer que o Santos seja um time com a característica que a gente costumava ver, um time que joga pra frente, e precisa de jogadores como esse, e é o caso do Tiquinho Soares, mas eu acho que não pode parar por aí. O Santos tem que continuar no mercado, porque precisa de outras peças também.